Já estamos de volta e agora vamos falar de harmonização orofacial. Toda vez que nós ouvimos ou associamos essa parte orofacial, já entendemos que tem alguma coisa ligada à odontologia. Claro, vocês já ouviram falar sobre esse assunto, mas agora nós vamos inclusive falar sobre alguns mitos e verdades do uso do Botox dentro da odontologia. Estou recebendo aqui no estúdio a doutora Graziele Caiado, que aliás é muito simpática, muito bonita, né? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui ao programa Mega Profissionais. É a primeira vez que nós estamos tendo esse contato pessoalmente com a senhora, né? E a escolhemos para falar sobre mitos e verdades do uso do Botox na odontologia. Aliás, é uma saia meio justa, né? Porque muita gente tem muita dúvida a respeito, né, doutora? Quando a gente fala de harmonização orofacial, por que não é harmonização facial, doutora? Porque vai além da boca, né? Então começa na boca, em todo o sistema estomatognático, face, cabeça, pescoço, que é a área de atuação do cirurgião dentista. Antigamente parecia ser mais simples, doutora. A gente ia até o dentista, né? E inclusive a palavra era essa mesmo. O dentista queria melhorar o sorriso, ou a gente queria melhorar a má oclusão, né? E aí o dentista focava nos dentes. E às vezes não ficava um resultado muito satisfatório, né? Hoje a gente já entende que é o conjunto, é isso? Exatamente. Não, hoje em dia a gente não trabalha dente sem trabalhar face. É indissociável os dois, a face e os dentes. A gente faz a harmonização do complexo, da face total. Certo. A questão do uso do Botox, né, que ficou ampliamente conhecido, aliás, é uma marca, o nome correto é a toxina botulínica, que tem várias marcas que derivam disso, né? Exatamente. E nós acabamos ficando conhecendo mais como Botox, né? O Botox dentro da odontologia, ele é autorizado? A nossa profissão, ela respaldo pela Lei 5.081 de 1966, em que nós podemos prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas. Então, a toxina botulínica é uma especialidade farmacêutica, assim como os preenchedores faciais. E até na bula desses medicamentos tem o respaldo de que o médico ou o cirurgião dentista pode aplicar. Mas quando a gente fala de Botox ou toxina botulínica, que seja, quando a gente já fala isso, a pessoa fala, não, é para tirar as rugas, né? É para tirar os pezinhos de galinha, né? O que isso tem a ver com odontologia, né? Especificamente. O Botox, ele não é aplicado na boca, doutora? Tem também aplicações intra e extraorais. Nós fazemos diversos tipos de aplicações. Hoje em dia nós utilizamos muito para dores orofaciais, para DTMs, para auxiliar no tratamento de bruxismo, disfunção temporomandibular. Então a gente usa o produto para o relaxamento muscular da face, para assim o paciente diminuir as dores faciais. É um tratamento auxiliar. Agora o bruxismo a gente já sabe, porque fica rangendo os dentes geralmente à noite. Isso, exatamente. É isso. Agora o Botox também ajuda nisso? Auxilia, porque há um relaxamento da musculatura, a gente faz aplicação em músculos principais da mastigação, que é o masséter, o temporal, e com isso há um relaxamento de toda a musculatura. E claro que a gente não autoriza o paciente a tirar o uso da placa miorrelaxante, que é aquela plaquinha de acrílico que o paciente usa para dormir. E a gente entra com esse tratamento de toxina botulínica para ajudar a relaxar a musculatura. Doutora, tem uma idade que aparece o bruxismo? Ou é mais comum? Então, por exemplo, criança a gente não vê relatos. Tem muitos. Tem relatos de criança? Sim. Sim. Porque é muito difícil, como é que o pai vai identificar isso, né? Os pais relatam que a criança arranja os dentes à noite, faz muito barulho, tem sim. Aí, mas como é que vai fazer isso? A aplicação de Botox não pode em criança, acreditou? Pode sim, a aplicação em alguns casos. Aí tem que ser estudado o caso, avaliado individualmente, mas pode ser aplicado. Não tem limite de idade? Não tem limite de idade, a aplicação de toxina botulínica. Isso é fantástico. Agora essa questão, depois eu tenho que voltar aqui para falar mais sobre essa questão do bruxismo, que a gente está falando hoje sobre esses mitos, né? Sim. Igual, por exemplo, a mulher gestante, ou a mulher que está amamentando, ela pode fazer o uso do Botox, só que a gente não tem nada a ver, porque ela está amamentando, o Botox não entra na corrente sanguínea. O que pode... Tem alguma restrição com relação a isso ou não? Então, muitos profissionais defendem essa tese, né? Que a ação é muscular, que fica no músculo e não vai ter contato com a corrente sanguínea, ou seja, não vai expelir pela placenta ou então pelo leite materno. Mas na bula do medicamento está escrito que não é recomendado. Eu, particularmente, prefiro agir com cautela e não recomendo o uso em grávidas e nem quem está amamentando. É mesmo? Eu achava que não tinha nada a ver. Porque, assim, igual eu cito, reforço, né? Eu pensava que era alguma coisa só. Eu mesmo estou amamentando no momento
A senhora está amamentando Sim, no momento? estou e não estou não fazendo utiliza tratamento. Mas, doutora, nem no pé de galinha aqui, absolutamente nada. Eu prefiro que não corra riscos o meu bebê, né? É uma opinião particular, mas que os artigos científicos defendem, mas tem profissionais que aplicam. Eu, particularmente, nem aplico nos meus pacientes e nem em mim. Bom, se a senhora é especialista, é conhecida e respeitada em toda a sociedade goiana, está falando isso, quem sou eu, né, que sou um leigo, que vou insistir numa história como essa, né? E acredito também que a maioria de vocês, né? É muito importante a gente obter informações, gente, mesmo aquilo que a gente acredita ou que leu no Google e acha que a coisa não interfere, é importante nós procurarmos um profissional que nos dê isso de uma forma embasada e nada de aventuras por aí. Doutora, se a paciente for lá para fazer um tratamento odontológico ou tiver uma questão de bruxismo, qualquer fato semelhante a isso, e ela desejar fazer só a questão da aplicação do Botox para melhorar a face, existe um diagnóstico semelhante? Exemplo, olha, eu estou com um sorriso, estou achando que o sorriso meu está torto, não está legal, ou não está, estou com aquele sorriso gengival. A senhora faz algum tipo de aplicação externa que não seja diretamente no sorriso e dá um resultado positivo para ela? Sim, nós temos o sorriso gengival, né, que é um excesso de exposição de gengiva. É um sorriso que não é estético e muitos pacientes, existem tratamentos invasivos, como cirurgias, para fazer a gengivectomia. Mas muitos pacientes têm medo da cirurgia, não querem fazer, aí a gente faz a aplicação de toxina botulínica de 6 em 6 meses, aí a gente tira a tonicidade do músculo, e aí o lábio verte, abaixa e a gengiva não aparece. É um tratamento funcional do lábio, né, que nós fazemos. Exatamente. E acaba tendo um ganho estético, né? São indissociáveis, na verdade, né, a estética da função. Atualmente existe uma liminar que alguns meios de comunicação falam que o dentista está proibido de usar a toxina botulínica. Só que isso é uma inverdade. A toxina botulínica, ela é utilizada no nosso cotidiano para diversos tratamentos funcionais. Então, assim, é altíssima procura e isso é uma inverdade que algumas entidades publicaram e acaba que a população fica, né, acreditando. Receosa. Exatamente, fica receosa. Não vai, né? É por isso que nós convidamos a senhora também. Eu falei, olha, vai ser até difícil algum odontólogo falar, porque está proibido e tal, né? Mas eu não tinha essa informação que você acabou de falar pra gente. Né? Não, não inclusive, está proibido. Inclusive, 66, o decreto. Exatamente, é a lei que rege a nossa profissão, né? De 1966. Exatamente. Só que aconteceu que o CFO, o Conselho Federal de Odontologia, ele fez algumas resoluções. E no final do ano passado, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica conseguiu uma liminar proibindo o cirurgião dentista de atuar exclusivamente na estética. E essa liminar ainda está valendo. Então, hoje, exclusivamente na estética, o cirurgião dentista não está atuando, certo? Mas é uma liminar que nós temos certeza que ela vai cair, porque a gente trabalhar a face do início ao fim da faculdade, nas pós-graduações, é algo muito palpável para nós. Interfere no resultado do seu trabalho. Exatamente. Não, porque a gente usa para a função o tempo todo, né? E como eu te disse, algumas vezes a estética é indissociável da função, né? Questão de sorriso gengival. Muita gente acredita que ele é estético, mas ele é funcional também, né? Entendi. Trabalha o lábio. Preenchimento. A senhora também utiliza isso na estética? Sim, exatamente. Os preenchedores, eu não utilizo. Não, é totalmente diferente. Eu utilizo o preenchimento com ácido hialurônico, né? Que é extremamente compatível com o organismo. Me dá um exemplo para a gente ilustrar isso melhor. O preenchimento labial, por exemplo, né? Não é Botox? Não. Olha aí, o Botox tem algumas utilizações no lábio, mas para dar aquele ganho de volume... Tá. Para aumentar o volume, usa o ácido hialurônico. É o ácido hialurônico. Na face, essas expressões, o que chama de bigode chinês, isso interfere também, isso aí é o ácido hialurônico, o preenchedor. Mas a senhora também faz? O preenchimento com ácido hialurônico, sim.
somente ácido hialurônico, viu? Isso é muito importante Simão, a gente esclarecer e procurar um bom profissional. Tá na moda utilizar, não na moda, né? A gente vê aí nos veículos de comunicação o pessoal usando preenchedores aí que não são permitidos, né? Sim. Inclusive, essa questão que a senhora apontou aí, esse tá na moda, o que acontece? A mídia agora que está divulgando que apareceu um caso, 2 casos, 3 casos, né? Quando nós observamos que aparecem muitos casos, então realmente a gente fecha um foco para lá. Mas isso, na verdade, vem sendo utilizado há muito tempo, né? Isso nós já alertamos aqui, inclusive com a presença de cirurgiões plásticos aqui no programa, né? Para tomar muito cuidado com o profissional. Essa questão de promoções, muito cuidado com as redes sociais, né? Onde existem aquelas promoções, aquelas situações absurdas que a gente vê. É infração ética, né? Aquilo é absurdo. Esse tipo de propaganda é infração ética. O antes e depois é infração ética. Né? Inclusive tinha até não sei o que, bumbum lá, me fugiu agora, que ela se apresentava como doutora farmacêutica. É a doutora farmacêutica não sei o que, é o nome dela nas redes sociais. Mas, gente, é óbvio, né, que aquilo ali não é apelativo, né? Não é uma profissional, exatamente, né? Então a gente não deve buscar preço quando se refere-se à saúde, né? Porque a saúde é uma só. Se você brincou ali, vem a óbito. As pessoas vieram a óbito, né? Por causa de uma questão estética e, claro, buscando valores, preços, né? Doutora, foi muito bom conversar com a senhora aqui. A senhora passou o conteúdo de uma forma muito clara e muito objetiva. A televisão é uma pena que passa tão rápido, né? Mas eu aguardo a senhora mais vezes aqui. Muito Precisamos obrigada. falar sobre aquela questão do bruxismo, tá? Aprofundar aquilo lá mais, tá bom? Tá. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.